Olá, sonhadora! Olá, sonhador! Tudo bem por aí? Eu, Cláudio, te dou boas-vindas a mais um vídeo do canal Sonho de Aluguel. Se você já está inscrito ou inscrita, muito obrigado. Se não está, pode se inscrever, não custa nada. Aproveita também e deixa seu like e eu te deixo uma pergunta. Que tal ver esse vídeo até o final? Vai ser muito bacana porque o tema de hoje são 7 diferenças entre o ambiente corporativo alemão e o ambiente profissional brasileiro. O que a gente tem de diferença quando a gente trabalha no Brasil e o que a gente vê de diferença quando a gente vem trabalhar com os alemães. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, que eu já falei até em outros vídeos, é a pontualidade. E essa pontualidade ela é cobrada desde a entrevista até o seu dia a dia profissional. Se você tem a entrevista marcada para as 10 horas da manhã, então, por favor, se esforce para chegar às 10 horas da manhã. E se você vai começar a trabalhar, o seu turno ou o seu horário de trabalho tem que ser respeitado. Se você tem que chegar todo dia às 5 horas da manhã no trabalho, então você chega às 5 horas da manhã todos os dias. Se você começa a trabalhar às 3 horas da manhã ou às 8 horas da manhã, se vire. Pegue ônibus, avião, tartaruga, carrinho de rolimã, mas chegue no horário pontual. Isso eles levam muito em consideração com relação à entrega daquilo que você vai dar e eles não veem com bons olhos você chegar, por exemplo, 2 minutos ou 5 minutos mais tarde. Você tem que justificar por que você chegou aqueles minutinhos atrasado. A comunicação é a questão número 2. A comunicação ela tem que ser feita com educação curta e direta, sem rodeios. O cliente fez isso, eu tomei essa decisão e o processo vai terminar aqui. Durante o ambiente de trabalho, nada de small talks, nada de perguntar como foi o seu dia, o que você vai fazer na casa da sua tia, o que você vai fazer no final de semana. Não, nada disso. Eles querem que você vá para o trabalho para trabalhar. A amizade você faz fora do ambiente de trabalho. São coisas que a gente aprende e quem não nasce aqui, quem não é criado nessa cultura, acaba tendo um pouco de dificuldade, mas a gente vai se adaptando às regras do jogo. As férias, claro, se você trabalhou, você também tem direito de descansar a carcaça. E aqui as férias dependem da posição profissional que você trabalha e também de acordo com o contrato de trabalho que você fecha. O mínimo que se oferece são 20 dias de férias e o máximo são 30 dias. Há algumas empresas que para alguns funcionários oferecem até um pouco mais que isso, mas volto a dizer, isso é pessoal cada empresa oferece para um profissional, não é geral. E as férias na Alemanha não é o tempo corrido. Então, assim, quem tem 20 dias de férias não tira 20 dias de uma vez, como é no Brasil. No Brasil, você tira, por exemplo, o mês de agosto, você vai ficar de férias. O mês de setembro, você vai sair de férias. Aqui não. Independente se você tem direito a 20 ou 30 dias de férias, você vai picotando esses 20 ou 30 dias ao longo do ano. Então você pega às vezes uma sexta-feira para ser um dia de férias, depois na outra semana você pega terça e quarta para dar de férias e no final do ano tem que dar esses 30 dias ou 20 dias conforme reza o contrato que você assinou. Caso por algum motivo, razão, circunstância, não foram tirado o período integral de férias, no ano seguinte, você tem até o mês de março para tirar essas férias para que a empresa não tenha nenhum tipo de problema. Então, vai diluído, mas tem que ir até o final e se faltar, até março do ano seguinte, você tira o que faltou ou o período integral. A questão da comunicação, voltando à questão anterior, que é o item 4. Não se interrompe um alemão enquanto ele estiver falando, no geral, isso serve até na sociedade também. Deixa ele falar ou deixa que ela fale o que ela queira. Se você está no ambiente de trabalho, se você tem alguma questão, se o teu chefe te chamou para conversar, na melhor das hipóteses, o que você pode fazer é levar já um papel e caneta, se você tiver um caderno e caneta, porque você deixa o teu chefe, o teu superior, a tua superiora falar e você vai anotando os pontos que ou você não concorda ou que houve
um desencontro de entendimento com relação a isso, e você também faz perguntas com relação a tudo aquilo que foi dito. Então, não interrompe. Deixa a pessoa falar, deixa ela engatar a quinta dela na fala, e depois que a pessoa terminar, você pergunta: existe mais alguma coisa que o senhor queira falar? Mais alguma coisa que a senhora queira falar? Ela vai falar assim, sim ou não, ele ou ela. Aí você fala, com relação ao ponto A, eu gostaria de acrescentar isso. Com relação ao ponto B, não ficou clara essa questão, e assim você vai criando a sua metodologia de dinâmica de trabalho baseado nas informações que você recebeu sem interromper. Da mesma maneira que você não foi interrompido, que você não interrompeu a outra parte também não vai te interromper na hora da sua fala, porque isso é uma relação recíproca de respeito. Com relação a lealdade dos alemães àquilo que eles têm. Ao longo de uma vida profissional, o alemão, às vezes, ele trabalha no máximo, vamos colocar assim, não são todos os casos, né? Mas no máximo para 3 empresas. O que isso quer dizer que, desculpa, agora deu uma garganta secou. Hoje foi um dia bem quente aqui, aliás, está um calor, está um sol para cada um. Bom, voltando a falar de como funciona, né? Quando o alemão, um nativo, ele arranja um emprego numa empresa, a tendência é que ele fique por muito tempo nessa empresa, mas por muito tempo mesmo. Existem muitos alemães que passaram a vida toda e trabalharam somente para uma empresa. No máximo, eles trocam 1 ou 2 vezes, mas por motivos extras, assim, alguma coisa muito fora do tradicional, vamos colocar entre aspas. Por quê? Porque, assim, praticamente todos os alemães, eles fazem pelo menos o curso técnico aqui na Alemanha. Então, quando eles vão se candidatar para uma vaga, é perguntado para eles algumas questões, e quando ele vai para a empresa, ele já tem a certeza do que ele vai fazer, quanto que ele vai ganhar e quanto que aquele salário dele vai permitir que ele tenha um patamar social. E uma vez que ele está numa empresa, para ele mudar para uma outra empresa, teria uma série de situações. Por exemplo, quando você é demitido, bom, aqui na Alemanha funciona assim, deixa eu falar só com relação ao prazo de experiência. O prazo de experiência gira em torno quase 99,9% dos casos em 6 meses. Raros são os casos que a empresa dá só 3 meses de prazo de experiência. Então, quando você passa pelo prazo da experiência, você, entre aspas, você adquire o que a gente chama no Brasil de estabilidade. A chance de você ser demitido ela é muito pequena, a menos que você faça alguma coisa que te desabone, como, por exemplo, agressão no ambiente de trabalho, etc, etc. No mais, eles ficam naquela empresa. Então, por exemplo, quando uma pessoa trabalha 3 anos numa empresa e ela vai pedir demissão, ela pede demissão e ela só se desliga da empresa 3 meses depois. Por quê? Esse é o prazo de carência que a empresa vai precisar para encontrar um profissional para repor aquele daquela posição. Então, às vezes a pessoa vai mudar de estado e aí ela pede demissão porque ela vai mudar para uma outra cidade e não tem como ela arcar com os custos de transporte e a pontualidade, por exemplo, nesse caso ela tem que mudar. Por exemplo, quando o funcionário trabalha há 10 anos numa empresa, ele tem que avisar com 1 ano de antecedência que ele vai sair da empresa. Então, assim, é muito tempo. É claro que tudo isso pode ser discutido, mas as regras aqui, basicamente, são essas. E por último, e não menos importante, a questão da autonomia, que é como eu falei, ele é contratado ou ela é contratada, ele já fez um curso técnico. Então, assim, a empresa não vai colocar uma pessoa à disposição dela para que ela possa ter alguém ensinando o trabalho. Você é contratado para já começar girando. Então, você já tem a experiência, você sabe como é que funciona. São feitas inúmeras perguntas ao longo do processo seletivo. Você sabe disso, 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 disso? E aí eles te dão um cliente na tua mão e você se vira. Então, assim, o que acontece é responsabilidade sua, e caso dê prejuízo, claro, você vai ouvir por isso, mas a autonomia, a independência de você não ter que ficar toda hora se reportando ou perguntando, ela é muito diferente no Brasil. No Brasil a gente acaba... a visão que eu tenho é que o Brasil tem um comportamento mais paternalista.
em relação à chefia. Bom, faz mais de 7 anos que eu estou aqui na Alemanha, eu não sei se mudou tanto as coisas no Brasil, mas o que eu estou te falando é tudo baseado na minha experiência de vida de Brasil e Alemanha. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de seguir lutando pelos seus sonhos e de saber que Deus existe, que Ele te ama muito. Muito obrigado pela sua participação aqui nos vídeos, deixa aqui seus comentários, o que você acha, onde você está, por quanto tempo você trabalha na empresa, etc, etc. Deixa aqui nos comentários que a gente vai se conhecendo melhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo do canal Sonho de Aluguel.